Olá pessoal, Wesley Victor na área, professor de História. O tema de hoje é um tema bem especial, porque hoje vamos falar um pouquinho sobre a Era Vargas. Que a Era Vargas foi um período que vai ocorrer no nosso país entre os anos de 1930 a 1945. Vargas, ao longo de sua história, nesse primeiro período chamado de Era Vargas, foi um presidente bastante polêmico. Ele era considerado o pai dos pobres, mãe dos ricos, ou seja, era um presidente que ele conseguia agradar tanto os ricos quanto os pobres. E ele se mostra ao longo do seu governo bastante autoritário. Vamos conhecer um pouquinho sobre como começa essa Era Vargas. Para a gente entender o início da Era Vargas, a gente tem que lembrar alguns fatos que antecedem esse período de 1930. No nosso país existia uma República do Café com Leite. O que era essa República do Café com Leite? Era uma alternância de presidentes, ora paulistas e ora mineiro. Ou seja, por que havia essa alternância somente de presidentes ou de São Paulo ou de Minas? Primeiro a gente tem que relembrar que o café era o principal ciclo, era o principal produto econômico brasileiro. E aí o maior produtor do café era o estado de São Paulo. Minas também era um grande produtor de leite. Por isso que esse nome vai ser chamado de a República do Café com Leite, ou a Política do Café com Leite. E o último presidente desse período foi o presidente Washington Luiz. E ele deveria indicar o sucessor. E essa ordem sucessória deveria ser um presidente mineiro. Só que o Washington Luiz ele vai quebrar essa sequência e ele vai indicar o Júlio Prestes, que era paulista, que fazia parte do Partido Republicano Paulista à sucessão. Pela ordem sucessória, como eu falei, deveria ser um presidente mineiro. E aí essa quebra vai gerar um ruído nessa República do Café com Leite. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba vão se unir e formar uma aliança liberal e vai indicar o nome de Getúlio Dornelas Vargas para as eleições. Então Vargas vai disputar essa eleição contra Júlio Prestes. Essa eleição ocorre e a vitória vem a ser de Júlio Prestes, tá? Porém, mesmo com a vitória de Júlio Prestes, as oposições vão tentar impedir a posse de Prestes. Por quê? Porque em Recife ocorre um acontecimento histórico que vai fazer com que essa oposição ganhasse força, fosse às ruas, que foi o assassinato de João Pessoa. João Pessoa ele era vice de Vargas e a morte de João Pessoa vai intensificar a Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930 justamente vai quebrar o período longo da nossa história que foi chamado de República do Café com Leite. Uma junta provisória vai tomar o poder e Vargas vai assumir provisoriamente a República. Quando Vargas assume, ele vai estabelecer algumas medidas provisórias, as famosas MP. Dentre essas medidas provisórias, ele vai afastar os governadores e vai agora nomear interventores estaduais de sua confiança. O que ele faz? Ele pegou todos os governadores do país, destitui do cargo e vai nomear interventores, pessoas da sua altíssima confiança em cada estado brasileiro. Ele vai fazer a dissolução de todas as câmaras legislativas do país. E uma outra atitude que nós já vimos, ele comprou e vai estocar o café. E aí a gente tem que lembrar que nesse período a gente vai ter
a quebra da Bolsa de Nova York. E aí os Estados Unidos era o nosso maior comprador de café. E aí, por conta da crise da Bolsa de Nova York, ele não mais comprará a nossa produção. E aí Vargas, para satisfazer a indústria cafeeira do nosso país, ele vai comprar e estocar o nosso café. E aí depois, posteriormente, a queima de todo o café. Por quê? Porque eles achavam que se ele queimasse o café, ou seja, o café não baixaria de valor. No ano de 1932, vai ocorrer no estado de São Paulo a Revolução Constitucionalista. Tá? São Paulo, alijado do poder, a gente viu que São Paulo ele alternava no poder com Minas Gerais, então ele vai estar alijado, ele vai reivindicar a elaboração de uma nova Constituição. E aí nessa Revolução Constitucionalista, um grupo de estudantes ele vai ser morto pela repressão da política de Vargas. Esse grupo de estudantes vai ser chamado de MMDC, tá? Que é o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. São estudantes que eles são mortos nessa Revolução Constitucionalista de 32, e aí vai ficar marcado esses paulistas que tiveram, ou seja, sacrifício, ou seja, foram mortos nessa revolução. Então os paulistas pegam as armas contra Vargas, que Vargas vai reprimir duramente essa revolução de 32. No ano seguinte, Vargas começa os atos para a criação de uma nova Constituição. A gente vai lembrar que essa Constituição ela vai ser a Constituição de 1934. Mesmo com eu posso dizer, mesmo com a morte desses estudantes, isso foi importante porque pressiona o governo Vargas a estabelecer essa nova Constituição. E aí Vargas vai criar essa Constituição de 34 e vai estabelecer algumas coisas que eu acho fantástico nessa Constituição. Primeiro foi o voto feminino, porque até então a mulher ela não poderia votar. Então, até 1934, a mulher não poderia nem votar, nem ser votada. Então, com a Constituição de 34, ao direito da mulher do voto. O voto ele passa a ser obrigatório, secreto para maiores de 18 anos, fora os analfabetos. Hoje a gente sabe que o voto ele pode ser aos 16 anos, mas na Constituição de 34 o voto era para os maiores de 18. Hoje na nossa Constituição 16 anos é facultativo e 18 anos se torna obrigatório, tá? Criação do salário mínimo. Outra coisa que foi importante nesse período foi que a partir de então há o estabelecimento do salário mínimo. Outra coisa bem bacana foi a jornada de 40 horas semanais. Lembra que quando a gente estudou a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, os trabalhadores na época trabalhavam jornadas de até 14, 15, até 16 horas por dia. E aí, com a Constituição de 34, vai limitar uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ou seja, se você fizer uma conta, 5 dias trabalhando, 8 vezes 5, 40. Então, trabalhava-se de segunda a sexta, 8 horas. Vai estabelecer uma outra coisa bem bacana, que são as férias, tá? As férias, a gente sabe que o trabalhador que trabalha, após 365 dias, ele tem direito às férias. As férias, ele vai ter um repouso de 30 dias, remunerado, acrescido de 1/3 sobre o seu salário. Ele vai estabelecer um mandato presidencial de 4 anos, sem a possibilidade de reeleição. A primeira eleição foi indireta, e Vargas vence e assume constitucionalmente a presidência. E aí agora vamos para a nossa segunda fase de Vargas,
que foi o governo constitucional de 1934 a 1937.